beira da lagoa, Lagoa da Conceição, Lagoa da Conceição. E hoje estou triste, pescando, perdi meu amigo Netão morreu. Lá na barra da lagoa, Lagoa da Conceição, Lagoa da Conceição. Ele chegou aqui, eu acho que como professor. Acredito que sim. Um ano, mais ou menos? Ah, olha, bem mais. Como essa história. Ah, olha. Não tenho nem ideia, tá me filmando, né? Aí, você vê? Aí está o jovem professor Neto. E está ensinando as letras às pessoas na praia. Aqui tem uma menina, por exemplo. É, menina. Quem será essa menina? Que sabe? Aí quando a gente estava... Foi o dia que a gente pegou essas fotos que estou mostrando para você. Foi ele que tirou aquelas fotos de todas essas pessoas. Só que esse dia a gente colocou você sabe, slides? Aí ele mostrou nos slides pra gente e a gente foi tirando fotos foram tirando. em cima dos slides. Aí ele estava assistindo as suas próprias fotos e estava contando pra gente. Aí, olha, essa foto aqui é o professor Neto, que está ensinando as crianças. Você se lembra disso? Que ele ensinava as pessoas, que ensinava as crianças na praia? A ler, escrever? Não. Não? Não lembro. Aí roubou a namorada dele, a minha irmã. Ah, sim? Bahia roubou assim. Eu tinha 10 anos, 9, 10 anos. Em 81, eu fiz 10 anos, em 81 foi o ano que ele me deu aula. Já naquela época ele tinha uma didática diferente, sabe? Ele levava a gente pra praia pra dar aula, sabe? Às vezes ele, não, hoje a gente não vai ter aula aqui dentro da sala, a gente vai ter aula lá fora. Então, desde aquele tempo ele já tinha essa cabeça mais aberta, né? Ele não ficava naquele negócio de quadro negro e as disciplinas, o que tu tem que aprender é isso e só. Ele gostava de aplicar. Isso que a gente aprendeu, vamos levar isso lá pra fora. Tinha dia de brinquedo, ele deixava a gente levar brinquedo pra escola, uma vez por semana. Então era diferente, assim, não era como os outros professores, ele não era rigoroso. Eu não sei, ele tinha um carinho tão especial pra dar aula que a gente aprendia brincando, era tranquilo pra aprender, não tinha maiores dificuldades. Ele era novinho, ele era estudante ainda na universitário quando deu aula para ela. Olha, é que na verdade ele era bem dinâmico, então às vezes a gente achava que ia ter uma aula normal e a gente não tinha uma aula normal. Ele dizia, vamos pra praia. Ele pegava as crianças, tiravam da sala E hoje em de dia, aula. para tirar da sala de aula, precisa de autorização, por escrito. Antigamente, ele simplesmente dizia, hoje a gente vai estudar na praia. Não, e quando ia a todo mundo gente pra via, praia. tava a gurizada passando na Vamos frente pra das praia, casas dos pais vamos lá. atravessar a prainha, vamos lá no mãe. morro, vamos... Nós tínhamos o coral e depois a gente se encontrava fora da aula para ensaiar pro coral também. Que daí isso foi tomando uma proporção maior. Não era só a nossa turma, tinham outras crianças do colégio também, não só da nossa sala, né? Então ele passou a reunir mais crianças, até para poder se apresentar fora também, né? Se apresentava? Sim, e a gente ia para outros colégios, que era aquela bagunça no ônibus.
quem pode te ajudar bastante com isso é o Neco, como eu já te falei, né, lá do rancho, lá de Sambaqui. Porque o Neco, ele é compositor, ele compôs uma das músicas. Nós fomos os primeiros a cantar a música que ele compôs, que é uma música aqui em Floripa bem conhecida. Tô triste, pescador, perdi um amigo, Chica morreu de cansaço dos barcos, lá na Barra da Lagoa, Lagoa da Conceição, Lagoa da Conceição. Hoje não tem cantoria, nem vai ter boi de mamão. Renda em dobro pra Maria, que é rendeira da Lagoa, Lagoa da Conceição, Lagoa da Conceição. Essa é a música do Neco, que nós cantávamos no coral. Eu subo numa ladeira no canto que cê não vai, meu amigo, você cai. Se cair, caia na grama, não caia dentro da lama, porque lá pede demais. O que lá pede demais. E na lama fica atolado, embriagado, acomodado, sem cuidado com o que fala, sem cuidado com o que faz. Sem cuidado com o que fala, sem cuidado com o que faz, meu rapaz. Eu subo numa ladeira no canto que cê não vai. Aqui são todos Todo mundo nativos. pesca aqui. É. Tem alguns Aqui o único aqui nessa roda aqui é pescador, mas mesmo é assim ainda só sabe ele. pescar. Eu fui bancário, ele trabalha na Ciasc. Esse aqui é pescador, puxa rede pra caramba. Olha o tamanho do braço dele aí. Olha o bração. Esse aqui é foda. Não, o neto era legal, foi professor, né? Gente fina pra caramba. Muito boa, muito boa. Não incomodava ninguém, nunca incomodou. Sentava com o cara, conversava dentro do cara. Ficava na casinha dele, tranquilo. Não sei, ele se decepcionou com alguma coisa. É. Alguma coisa. Tipo uma porque depressão, entendeu? Assim, Ele saiu fora até do sistema, ele não queria mais pagar água nem luz, ele não tinha água, não tinha luz, não tinha porcaria nada, na casa nenhuma na casa dele. A casa dele era como se fosse uma caverna, toda escura. Caiu em depressão, né? Entendeu? Até me assustei. A gurizada tem 25, 30 anos. Engraçado, eu quero saber como é que aquele homem caiu de um dia para outro. Gaia, Jô. Em que sentido? Assim, A Mari abandonado, assim, Boneca, entendeu? Porque depois que a mulher foi embora, né? Chegaram até Mas tu viste onde é que ele morava, era impressionante. Construiu ali, era tudo cheio de concha. Ele fazia um barraco, ele plantava, ele dormia na rua, assim, ó, debaixo do beirado da casa dele, numa rede. Embaixo do flamboyante ali, né? Meu Deus do céu, aquilo ali era impressionante. Olha essa fotografia. Eu sou em óculos. Você lembra? O mar ficava agitado. Né? Ficava muito agitado. Aí toda a areia da praia vinha para dentro do canal. Aí fechava tudo, ficava tudo em praia. Esse barquinho aqui, ó. Isso aqui ficava tudo em praia. Aí dava uma chuva forte, uma semana. Essa aqui é a duas. abertura do canal. Aí a galera pegava um bocado de enxada ali, cavava, aí fechava a boca lá, cavava. Aí quando dava chuva, aí o pessoal lá abria e fazia o canal de volta. Aí isso aqui tudo era praia bonita, aqui era varal de Abria só um redinho. Diz que tem um lugar daí da nossa cidade. dava muita tainha, chuva, na época dava bastante, agora não, agora tá pouco. Só fotografia. Aí já fecharam, aí fizeram os Da molhos. década de 50. Aí o canal já é fundo, então a areia daqui já não está saindo mais para dentro do canal, já está saindo para fora do oceano. Deixa eu ver aqui, não? Peguei não. Hoje ali na praia tudo é raso, não tem nem mais pedra, antes era tudo pedra. Mas quando foi aberto definitivamente? Isso aqui está um moto Não, era quê, daqui pra baixo. 30 Desde 84. Olha, 84. 84 dá 16, 26, do que? Dá 38 anos. Isso aqui é tudo gente morta, já. Tudo isso aqui. 38 anos. Tudo isso aqui Na casa dele. Ele e o pai dele. História dele, teu pai. Ó. Ele conhece, ele dava ele é da aula, antiga professor, Primeiro que o Neto, ele era amante, apaixonado pelas coisas naturais, né? Pelas coisas naturais. E ele se opunha assim, qualquer coisa que tivesse um fim lucrativo, alguma coisa. Tá? Agora, ele talvez no começo, ele pudesse ter se confundido um pouco, eu percebo, assim, que ele não adotou um pouco isso aqui, que ele achava que isso iria prejudicar. Eu acho que, na minha opinião, ele ficou um pouco equivocado. Eu não sei se ele mudou de ideia no decorrer, mas eu acredito que isso que foi feito foi para o bem dos pescadores. Primeiro que a questão de acesso, a questão de passagem de barco como mais fácil, né? Então, os moles em si, antes como parecia uma agressão à natureza, né, uma coisa, mas eu acho que ele veio mais a somar do que prejudicar. E ainda eu acho assim, né?
A importância do neto na educação, poucos sabem disso. Tá? A revista Nova Escola, que é uma revista voltada ao segmento dos professores, né, nacionalmente, ela, quando fez 10 anos, ela escolheu os 10 melhores projetos educativos, tá, do Brasil inteiro. E o professor Neto foi premiado, né, com a proposta que ele fazia com um coral, né, nas areias da Barra da Lagoa com as crianças. Tá? Se fosse outros, né, se aproveitavam dessa situação e faziam um grande estardalhaço. Mas o Neto, aquela forma dele, muito descontraída, muito, né, não era chegada a títulos. Muitas vezes eu conversei com ele, Neto vai fazer um mestrado, vai fazer uma pesquisa, né? E ele não tinha essa... A marca dele mesmo era a marca com contato com a população, contato com o povo mesmo. Assim. Ele gostava de estar abraçado com o povo. Essa foto aqui, essas duas fotos aqui, quer dizer, uma visita que nós dois fizemos na gráfica da Universidade Federal. A gente trabalhava com crianças em situação de risco pessoal e social. E, quer dizer, essas crianças e adolescentes eram extremamente excluídas. Então, volta e meia, nós fazíamos assim, íamos com essas crianças em museus, em parques, em praias, em lagoas. Né? A saída dele, a saída do Neto ali foi algo assim que eu posso colocar que foi o início de alguma desilusão dele também. Tá? Esses professores, a maioria dos professores, como o Neto, quando ele saiu daqui e foi para o Mato Grosso, ele não pediu licença sem vencimento, ele se exonerou. Tá? E até eu brincava com ele, foi um erro teu. Ele disse, não, deixa, isso aí já passou. Porque ele era efetivo lá, ele podia ter pedido licença e depois retornado, mas não, ele foi. Aí depois ele prestou concurso lá e foi efetivado lá. Depois, com o problema da separação, ele saiu e voltou para Florianópolis. Ele, naqueles anos ali da década de 80, tá, ele fez muito registro fotográfico, muito, inclusive em slides. Tá? Então, não sei como é que... Até eu dizia para ele, como eu trabalhava com conservação, dizia com ele, conserva melhor essas fotos, conserva melhor esses negativos. Só que aí ele documentava entrevistas, muitas fitas cassetes, tá, de entrevistas com moradores. Tá? Ele era um pesquisador, né, na sua essência mesmo, ele era um memorialista, vamos dizer assim. Ele gostava muito de fotografia. Tá? Mas nesses últimos 15, 20 anos, eu não lembro de ele ter câmera fotográfica, tá? Ter máquina fotográfica. A casa do Neto, não a casa que a gente quer dizer, não é a casa no sentido de fachada, de conjunto arquitetônico, né? Mas o espaço, o ambiente, é um ambiente que, se fosse locais mais sérios, com certeza deveriam ser tombados, tá? Pela efervescência que aquilo ali originou, tá? De discussões políticas, discussões ambientais, discussões educativas, tá? Era um centro cultural por excelência, aquilo ali tinha um convívio, um entra e sai, tá? Eu acho que pessoas do Grupo Engenho frequentaram muito aquela casa. O Grupo Engenho foi um conjunto, uma banda famosa, né, dos anos 80, parte dos anos 80, e que muitos daqueles músicos ali frequentaram aquele ambiente ali, fizeram, acho que até muitas canções ali. Então, era um ambiente muito eclético, vamos dizer assim, de efervescência cultural, política. Eu acho que aquela casa ali é a casa, o espaço que mais representava a Barra, né, no contexto.
Hoje tô triste, pescador, perdi o amigo Chicão, morreu de cansaço dos barcos lá na barra da lagoa, Lagoa da Conceição, Lagoa da Conceição. Hoje não tem cantoria, nem vai ter boi de mamão, renda em dobro pra Maria, que é rendeira da lagoa, Lagoa da Conceição, Lagoa da Conceição. Na Barra, o que aconteceu, aquele terreno onde ele morava, onde tem a casa, nós compramos juntos, eu e ele compramos. Na verdade, o terreno era o dobro daquilo lá, que era a minha parte. E depois, acabei de me desfazendo do terreno e ele ficou com essa parte dele lá. Tinha até a técnica dele para pescar camarão, a gente andando no canal, aí ele via o camarão enterrado na areia, ele botava o dedão, o camarão corria, ele pegava no... Era assim que ele pescava camarão. Ele fazia umas extravagâncias, assim, sabe? Ele fumava e bebia, assim, relativamente bastante, assim, logo depois... palheiro, né? Depois ele foi aumentando essa coisa, já teve um problema seríssimo com álcool. Mas ele, todo final de semana, ele tinha um copo de madeira enorme, lembra? Que ele fazia aquela caipirinha, e aí tinha que passar para todo mundo, e tinha que tocar violão, e ele cantando, e a gente cantando com ele, e ele pedindo música, ele adorava aquela coisa assim, né? Tanto que depois, em 85, a gente gravou um disco de folclore, e aí eu tinha que colocar um coral de crianças, a ideia era colocar um coral de crianças, mas não deu outro, chamei o Neto, e ele pegou algumas crianças lá que ele ensaiava, levamos para o estúdio, gravamos o coral dele, colocamos o nome de todo mundo, do Neto, no disco, na capa do disco, e aquilo foi assim, foi muito bom para ele, aquilo lá. Ele se sentiu bastante valorizado, mas ao mesmo tempo despertou uma inveja na comunidade e também dentro da escola, sabe? De uma maneira que ajudou muito ele, mas ao mesmo tempo provocou uma certa guerrinha ali. Nas últimas vezes que eu conversei com ele, ele me contou essa história da perseguição política lá nas escolas da Barra da Lagoa, né? E essa perseguição envolveu cabos eleitorais, vereadores de direita, né? Os caras ligados a atravessador do peixe, né? Os caras que têm frigoríficos, que compram peixe pela mixaria na praia e vendem por uma exorbitância, né? Então, ele começou a querer organizar o pessoal e para que eles pudessem ter
ter mais lucro, né, no trabalho deles. Era sempre muito desumano, né? E essa foi acho que a palavra certa que define bem o que o Anderson está falando sobre o Neto, né? Que ele era uma pessoa muito humana. E não interessava se ele era comunista, anarquista, não interessava, ele era um cara humano, né? E ele queria que as pessoas tivessem as mesmas chances, né? Ele, além de ser uma pessoa boa, ele era ingênuo, né? Ele era aquele cara do interior que veio para a cidade, estudou pedagogia, né? E sociologia. E acreditou no que ele estudou, sabe? E tentou fazer... Deve ter sido. Não, ele acreditou em tudo. E foi fazer aquilo a vida dele. Não era um cara teórico que na prática faz uma prática diferente do discurso. Ele tinha um discurso e ele era coerente com o discurso dele. A personalidade do Neto, eu acho que é uma das pessoas com mais personalidade que eu conheci na minha vida, assim, sabe? Muito forte a personalidade dele. E ele realmente ele não seguia nenhum método, nada, ele era bem assim, instintivo, assim. Eu acho assim que eu aprendi muito com o Neto, assim, essa coisa de ser bem espontâneo, assim. Eu observava ele assim, via que como ele atingia os objetivos dele sendo simples, né? sendo bem campeiro, sendo bem caipira, da maneira dele, sabe? Ele atingia os objetivos dele. Só que algumas pessoas não entendiam isso, é lógico, porque tem aquelas pessoas que realmente acham que tem que seguir o método científico, né? Como aconteceu até com o próprio Franklin Cascais aqui, que até hoje se diz que ele não fez nada científico, então não tem valor, né? Mas isso não é verdade, todo mundo sabe que não é verdade. E o Neto era assim, simples. A maneira dele encarar a vida sempre foi assim. Não, eu consegui escutar um engenho numa festa da Tainha que tinha 15 mil pessoas assistindo, cara, lá na Barra. Mas tinha muita gente assistindo, muita gente. Né? Eu não consegui assistir mais porque eu tinha, sei lá, 14 anos e a minha mãe falou, ó, tá hora em casa, né? E aí se eu não fosse o bicho pegava, né? Aí eu cheguei, mas eu consegui escutar as duas primeiras e era uma loucura, né? Uma loucura. O Grupo Engenho, para mim, foi uma das bandas mais loucas que apareceu por aqui, porque ele conseguiu sintetizar, né? Hoje eu faço essa análise. Na época a gente, né, só gostava do som, né, cara? Mas eu acho que o Engenho conseguiu sintetizar uma época, né? Lá atrás, uma galera que também gostava. E aí eu acho que juntou, né? Então, o som, aquela pegada dele, sabe? Bateria, sanfona, muito dançante, né? E aí eu acho que o velho conseguia se identificar e o jovem também conseguia se identificar, né? Eu coloco o Engenho pra minha mãe hoje, até hoje ela gosta, entendeu? Pô, que gostoso essa música, né? Você, assim, né? Que a minha geração teve muita sorte, aquele momento histórico na Barra, né? Por quê? Se juntou Neto, né? Associação de Pequenos Pescadores e Rendeiras da Barra da Lagoa. Se juntou o Neto, se juntou o Calunga. Fora isso, aquele era um momento de muita... prefeitos biônicos, governadores biônicos, uma presidência, né, ditatorial, enfim. Só que por cargas d'água, a Barra da Lagoa foi brindada por um grupo de professores de São Paulo, recém-formados na UFSC, que escolheram a Barra da Lagoa para trabalhar. Antônio, né, eu me lembro muito do Antônio, né, professor de História, mas tem um professor de Geografia muito legal, que eu esqueci o nome, um professor de Português muito legal, que fazia teatro com a gente, né? E o Neto meio que era o cara, sabe assim, o Neto era o cara que articulava tudo, educação popular, né? Ele que dava as diretrizes, né? O Neto era uma figura que ele ame-o ou odeio, né? Assim, ame o Neto ou odeio o Neto, né? Assim, ele tinha
por parte da ala mais conservadora, ele era uma figura a ser batida, né? A ala mais conservadora não gostava do Neto, né? A escola, a ala conservadora da escola não gostava do Neto, assim, né? Todas as ações do Neto eram boicotadas, assim, né? Ele teve uma grande chance, mas assim, por aquilo que ele acredita, né? Talvez tenha passado a chance na frente dele, mas assim, uma coisa que ele não quis manchar o seu currículo, a sua história, né? Quando entrou essa gestão mais aberta, né, do PMDB, digamos, mais histórico, né, foi oferecido para ele a direção e ele falou, não, vamos fazer eleição direta, né? Eu não quero... eu não quero, não. Vamos para eleição direta. E ele perdeu. Né? E perdeu para uma pessoa que depois perseguiu o Neto, né? Então, assim, ele teve a chance, não, eleição direta. E perdeu, então, ou seja, a escola, a comunidade optou por uma figura, né, conservadora, né, autoritária. Falar de ratoeira, né, caranguejo da armação, Constância, coisas da própria comunidade, né, boi de mamão, é falar de coisas que as pessoas já tinham deixado lá para trás. Já deixado para trás, né? A modernidade tinha chego e a coisa era outra, né? Tem que olhar para frente. Eu acho que o Neto não mudou, cara. O Neto, ele foi o Neto até o final da vida. O Neto foi o Neto até o final da vida, cara. Eu conheci o Neto com meus 15 anos, depois a gente teve, né, uma distância, porque ele viajou e tal. Aí ele volta para a ilha, é isso? E aí funda a Cubalá. Não sei se você sabe dessa história. Ele funda a Cubalá, Associação Cultural da Barra da Lagoa, na época do governo da Frente Popular. E aí e aí a Casa do Povo, montou na casa dele a Casa do Povo. Não tinha mais porta, não tinha mais tranca, todo mundo. A mesma casa dele virou Casa do Povo. Sentia que ele estava feliz e estava... As últimas conversas que eu tive com ele estava buscando a documentação, me mostrou toda a papelada para se aposentar, para reformar a casa. Tinha feito alguns desenhos, desenhava no chão mesmo como é que ia ficar a casa dele, sabe assim? Ele não estava completamente abandonado, tinha projeto, né? O Neto é uma figura que não. O Neto é uma figura que sempre sonhava, sempre projetava, sabe? Não, pera a música. Ô, rapaz, não aprenderam isso ainda? Ó lá. Vai lá, Cláudio, pode ir. Deixa ele ficar na louvação. Vai ficar a louvação, pode jogar, tá? Sabe o que é louvação, né? Aquela viva meu Deus, O Neto foi um rapaz que trabalhou comigo na escola, ele veio do Bom Retiro, do interior, ele trabalhou comigo na escola, ele fez sociologia e dava aula na escola. Eu dava aula de educação física, a gente se conheceu ali. Eu morei quase em frente da casa dele uma época. E a gente ficou amigo e tal, começamos a trabalhar ele com um coralzinho e eu com o trabalho da capoeira. A gente montou uma associação de pequenos pescadores e rendeiras da Barra da Lagoa.
Os caras vão embalar. Olha o Edio, o tamanho do Edio, o Edésio. Bonito. Zoricongo lá, Zoricongo. É, nessa época. Ô, seu Luiz, como é que vai? Tudo bom? Tranquilo? Beleza? Bom? Prazer, Luiz. Foi paralelo, porque eu não me lembro qual foi o ano. Você começou primeiro, Neto, com o coralzinho? Não, quem começou foi o Neto. Foi o Neto. Quem Tá. começou foi o Neto, aí ele teve na época a política é uma coisa muito sanguínea aqui, né? E ele teve um problema aí com a política, aí, com a diretora, não sei. E aí ele pediu pra eu, durante um tempo, ficar tocando coral pra ele. Lembra disso? Foi em 79, 80? Isso eu lembro, mas eu não lembrava se tu tinha dado o primeiro... Não, foi ele, foi. Interessante assim, porque naquela época era bem incipiente. Eu não participei, eu não sei, depois que eu saí da Barra, eu não sei como é que continuou o coral, como é que foi o processo, eu sei que continuou um tempo. O coral foi mais um tempo, aí depois o Neto, em 86, 87, o Neto se muda pro Vale da Ribeira, né, o Caluga? Isso. Ele foi em 86 isso que ele foi? Foi 86, 87. Aí o Neto se muda e depois ele só volta a Barra da Lagoa, aí por 92, ele ficou alguns anos fora. E quando ele volta para a Barra da Lagoa, ele pega assim uma Barra da Lagoa já bem com um movimento social bem agitado, né? Que foi aquela época do pós-abertura política, né? Isso aqui foi uma coisa também bem... Quando a gente fazia o centro cultural e tal, a história daí saiu uma matéria no jornal. Vou mostrar isso aqui pra ti, só pra gente dar uma introdução. O Neto, não aparece o Neto ali? Parece? Na beira da praia. Aquele aqui, ó. Tem outra na beira da praia também. Não, é que tem uma aqui que eu achei tão interessante, cara. Aqui ele, né? Ele de novo ali, ó. Mas é aqui, quer ver? Saída da escola para ir para a praia. Né? Isso aí foi uma quebra também de tabu. De modelo, né? Que é um paradigma. Porque uma nova educação. A praia era para trabalho mesmo, para pescaria. Então isso foi difícil até conseguir que as pessoas aceitassem essa ideia, né? De fazer aula na praia. Então, mas pô, as crianças adoravam, imagina, isso aqui era... É uma figura que, bem na verdade, ele nunca deveria ter saído de onde ele veio, que era lá do Camaquá. Ah, Camaquá. Camaquá, do interior lá do Bom Retiro, né? Era um sítio lindo, né? A família dele toda era agricultores, né? Ele veio para fazer a faculdade, né? Ele veio, fez a faculdade. Sociologia, né? Formou-se em sociologia. Isso. E mas aguçou a crítica dele, a sociologia, né? Mas eu acho que a crítica social dele foi aguçada pela sociologia. Eu imagino que ele ia juntar dois mundos, o mundo rural e o mundo teórico, né? A academia, a sociologia. E aí ele vem na Barra da Lagoa, pega uma comunidade que, digamos assim, de cultura incipiente, que estava despontando no turismo, e ele avisava muito. Olha, vocês vão ter o asfalto, né? Tudo muito bem, vai trazer o progresso. Mas com esse progresso, o que vai vir? Isso ele falava, né, Calão? Então a dificuldade das pessoas aceitarem era essa. O que essa pessoa quer para os nossos filhos? Pensavam eles, né? Assim, andar bebendo cachaça? Namorando assim, hoje com outra, a mulher viajava, ele namorava, como ele disse, né? E ele era mesmo assim. Né? Mas era um cara honesto, assim, ele nunca enganou ninguém, as mulheres gostavam dele. Ele era muito carismático, mas né? ele era muito, muito respeitoso com as mulheres também, sabe? E a não ser esses dois casos que eu citei, que eu sei que foram bem estranhos. Assim. Eu estava trabalhando no centro, ele me ligou, né? Vai no mercado, compra os peixinhos, compra o camarão e vem pra cá, que tem 2 chilenas aqui. E uma delas eu estou namorando, eu preciso que tu, né, que tu fique com a outra lá para eu poder namorar com ela. Então tá, então eu vou. Passei no mercado. Isso não era fácil também, né? Saí 6 horas da tarde do serviço, fui lá, comprei o camarão, o peixe e vim. Porque naquela época não tinha pra vender. O canal não abria, raramente tinha peixe. Tá, fui lá, comprei e vim. Aí tocamos violão, cantando, fizemos aquele caldo de peixe, coisa e tal, maravilhoso, né? Dali a pouco, eu estava lá na sala escutando vinil, né? Uma professora universitária, batendo papo, conversando. E ele já estava lá no quarto, né? Já meio que naquele namorar e tal. Dali a pouco eu escutei um berro.
Meu Deus, o que está acontecendo aí? Daí a pouco vem a namorada dele, pega a outra pela mão, sai correndo e vambora. E sai correndo as duas mulheres assim. Essa desgraçada como é que é? Ela é do Pinochet, não sei o quê, que eu vou matar essa mulher. Eu vou dar uma surra nessa mulher sem vergonha. Onde já se viu uma adepta do Pinochet entrar na minha casa, não sei o quê. Gente, as mulheres ficam tão assustadas. Elas estavam hospedadas naquele hotelzinho, seu coelho ali. Demonstrar a vocês quem era um pouco, né, do nosso amigo Neto. Ele era isso que vocês estão vendo aqui, mas não precisa. Isso exatamente é o que definia aquela pessoa, aquela forma de viver, aquela proposta, aquela alegria. Era ele, o professor Neto. Quem tem mulher que namora, quem tem burro empacador. Quem tem a roça no mato, me chame de jogador. Eu tiro a roça do mato, sua lavoura melhora. E o burro empacador, eu corto ele na espora. E a mulher namoradeira, eu passo um pano e mando embora. No momento em que tudo mudou, a comunidade mudou, a Barra mudou, fizeram canal, fizeram mole. Na época nós achávamos que eu também, mas eu não era daqui, eu não me dei o direito de opinar porque eu também não. 83, canal. Mas ele foi, opinou, e foi contra, e foi tal. Então, no momento em que o canal da Barra foi aberto, fizeram mole, funcionou e recriou a pesca, digamos, nessa comunidade, abriu umas perspectivas todas que a gente achava, a gente não conseguia ver naquele momento aquilo que aconteceu. Então, algumas coisas mudaram, né? Mudaram e muitas coisas foram mudando e meio que ele ficou meio perdido, assim, ele ficou um pouco meio deslocado, né? E não teve a capacidade de se reciclar, talvez, porque uma coisa que ele falou, e é verdade, ele teve, depois da esposa dele, ele teve um casamento com uma mulher que ele gostava muito, uma paulista, não sei exatamente, não me lembro o nome dela, não me lembro de onde é. Uma morena? Isso. Ele era apaixonado por aquela mulher. E teve um problema lá, teve um desamor muito sério, parece que a mulher trocou ele por outra e ele não conseguiu superar isso. Depois daquilo, ele começou a cair. E ele tinha uma dificuldade de se reciclar politicamente também, porque a década de 90 foi uma confusão. Foi uma confusão terrível e ele era muito amarrado naquelas, na década de 70, e aquele movimento estudantil, aquelas teses, e aquilo tudo mudou. As pessoas que pregavam aquilo depois foram se contradizendo ao longo de muitos anos e ele tinha dificuldade de lidar com isso. E num certo sentido, ele perdeu um pouco da espontaneidade dele, espontaneidade no sentido de se manifestar politicamente também. Porque ele ficou com medo, ele ficou normal, tudo estava tão diferente, tudo estava tão mexido, e ele não conseguiu se localizar. Mas ele mantinha ainda aqueles conceitos, aqueles valores que ele tinha, né? Quando eu falei no início que talvez para ele seria o ideal não ter saído de Bom Retiro, é porque ele era uma pessoa tão puro, um cara tão honesto com ele mesmo, assim, tão carinhoso com as pessoas, tá? Isso tudo ele perdeu aqui. Que ele realmente estava
Ele, na verdade, ele estava parecendo um mendigo, né? Tava relaxado, ele já não gostava de tomar banho, ele já não, sabe, ficava ele lá com os cachorros, ele já não botava mais o lixo pra fora, até onde eu sei, ele foi se isolando, assim, foi. É que é mais fácil, é um controle, é porque eu acho que é mais fácil assim para o educador, porque tem o controle das coisas, né? Talvez tenha o controle da coisa. Mas eu acredito que para o ser humano em si, visto ele assim, holisticamente falando, globalmente, eu acho que é uma perca, né? De mostrar isso, ter apoio, né? Porque apoio dos amigos é uma coisa, agora ele precisava de um apoio institucional, né? O governo, a prefeitura, reconheceu o que ele estava fazendo, e tanto que as crianças reconheciam, é outra coisa. Assim. Tiraram do Neto aquilo que era mais sagrado do Neto, que era a possibilidade de trabalhar, que é mais sagrado para qualquer ser humano, né? A possibilidade do trabalho, né? Denúncias que até hoje não foram julgadas, não foram comprovadas, mas perseguição política, né? E aí o cara não pôde mais trabalhar, né? E aí, paralelo a isso, tem uma coisa que sempre acompanhou o Neto, né? Que é a questão do álcool, né? A gente sabe que o álcool é punk. Como eu tinha apresentado, ele falou, pô, fui lá na casa dele de novo. Aí eu contei. Aí nós saímos, estamos conversando e ele estava bem. Aparentemente, assim, ele estava bem. Só que ele não se cuidava, ele não ia para médico. Muitos e muitos anos ele não ia. Sei lá. Não sobrou nada. Eu me lembro, diversas vezes eu estive na casa dele, tentando tirar ele dali, tentando levar ele até para minha casa, ou para outros lugares, para ele poder ter uma relação, uma vida mais normal, digamos assim, né? E não conseguia. Ele desanimou mesmo, ele largou de mão. Eu acho que foi por causa desses dois motivos. Acho que foi um choque cultural e um desamor. Viver, cara, junto com a nossa existência, cara. Pô, eu vou fazer uma cortina dessa aí e vou te presentear. Porque, pô, cara, o pai e a mãe dela, cara, são gente veríssimos, cara. Gosto dele. E a Ângela por consequência, né? A Ângela... Essa é as cortinas da casa do professor Neto, toda de concha da praia. Eu queria aturar, cara, ela. No dia que ela tá... que agride o mundo. Agride o mundo, mas eu tenho que chegar. Não, mas não é assim, cara. Mas ela... Ô Neto, aquele peixe tá aí ainda? Qual? Guardei pra você, ó. Não me prenda que eu não tenho, mas quem me solte eu já tenho arrebentado outras correntes mais fortes. Caiu no enxuto, caiu no molhado, caiu nos teus braços.
estava encarnado, meu coqueiro de flor. Nasceste no mundo pra ser meu amor. Em cima daquele morro tem um pé de cariola. Quem quiser casar com as moças, prende as velhas na gaiola. Joguei com a morena por cima do lírio. Não chora, morena, que eu caso contigo. Não chora, morena, que eu caso contigo. Joguei com a morena por cima do lírio. Passei pela manjerona, lancei a mão na semente. Eu passei pelos teus olhos, fiquei presa para sempre. Se eu fosse um peixinho, eu